Fala galera palpiteira, tudo em paz? Galera, não estranhe nós não estarmos em nosso cenário, tá bom? Eu não estou em Guanambi, que é a minha cidade, onde eu moro, onde nosso estúdio está, tá bom? Eu estou em Salvador fazendo as gravações no Jogo Aberto Bahia, tá bom? Para poder divulgar pra galera o Clube do Palpite, o CP10, divulgar nossa plataforma. Mas estamos aí, primeira rodada do Brasileirão, estamos aqui com os palpites da rodada. Se liga aí! Fala galera, primeiro confronto nós temos no sábado, dia 8, às 19 horas. Fortaleza e Atlético Paranaense. Gente, a gente tem que pensar nesse início, a gente tem que passar, na verdade, analisar de duas formas. Uma análise pré-pandemia e uma análise pós-pandemia. E aí, acompanhando esses conceitos, tá bom? A gente vai poder palpitar melhor. E fica logo a dica para vocês, gente. O que eu passo aqui é um conceito. Os placares que eu vou sugerir, você não precisa aceitar, mas entendendo o conceito, você faz a sua leitura e coloca o seu placar, beleza? Fortaleza, a gente está falando de um Fortaleza que vinha numa sequência boa, pré-pandemia, jogando bem, aquele estilo já imposto por Rogério Ceni, mas no pós-pandemia o Fortaleza caiu muito. Fortaleza não veio de bons resultados na Copa do Nordeste, foi eliminado pelo rival, tá bom? Mesmo assim, antes tinha passado no sufoco, nos pênaltis. Numa semifinal de Copa do Nordeste, o Wellington Paulista, titular absoluto, do nada virou reserva, e aí a gente não sabe se pode ser um problema interno, se é um problema físico, entendeu? E aí a gente tem que pensar nesse sentido. E aí ele está enfrentando um Atlético Paranaense que campeão paranaense, tá bom? A gente está falando de um Atlético Paranaense que no pós-pandemia apresentou bons jogos envolventes e que apesar do desmanche que sofreu, conseguiu repor. Não fez reposição, lógico, de jogadores do mesmo nível, mas até o momento, em um campeonato inferior, lógico, que é o Paranaense, o Atlético fez tem feito boas partidas. Então é um jogo que antes da pandemia eu estava acreditando na vitória do Fortaleza, mas agora eu não consigo, é difícil eu acreditar que o Fortaleza seja capaz de ganhar esse jogo. Eu acho um jogo duro. Se eu fosse colocar alguém vencendo, eu colocaria o Atlético, tá bom? Vencendo. Mas eu creio em empate nesse jogo. Eu vou nesse jogo 1-1, Fortaleza e Atlético Paranaense. E fiquem de olho nesse Bissoli, o centroavante do Atlético Paranaense, bom jogador, tá certo? Vamos para o segundo jogo aqui da rodada. Gente, pensamento muito parecido com o jogo, com aquela análise que eu falei para vocês de pré e pós-pandemia. Coritiba e Internacional. Galera, antes da pandemia, sem sombra de dúvidas, eu colocaria o Inter ganhando fora, tá bom? A gente está falando de um time bom, de um elenco forte a nível Brasil, que é esse elenco do Internacional, mas que no pós-pandemia não agradou. Tirando um jogo contra um time mais fraco, lá um jogo que o Guerreiro fez 2 gols, até esqueci o nome do rival, o Inter não fez nenhuma partida boa. Foram empates com equipes pequenas, apresentando um futebol pragmático, e mesmo tendo posse de bola a mais, tendo feito um bom jogo, perdeu agora, né, para o Grêmio o jogo do turno, do Gauchão. E tem algo acontecendo ali, o futebol não está saindo. Curitiba é um time inferior ao Inter, não tenho dúvida quanto a isso, mas é um time que tem peças interessantes que, se resolverem jogar a bola, pode complicar um pouco. É um time que dentro de casa é muito forte, mas a gente sabe também que tem um fator de não ter a torcida próxima. Antes da pandemia, garanto a vocês, eu iria aqui de 2-0 Internacional, 2-1 Internacional, mas vou repetir o placar de Fortaleza e Atlético Paranaense. Eu creio nesse Curitiba e Inter em 1-1, beleza? Mas faça a sua leitura. E se eu fosse colocar alguém vencendo, não seria o Internacional, fica a dica, beleza? E aí galera, vamos para o nosso terceiro jogo aqui, Sport e Ceará. Sport e Ceará, gente, eu não tenho dúvida que eu vou colocar o Sport como um dos francos favoritos ao rebaixamento, beleza? Talvez até o Lanterna. O Sport, ele brigou para não cair no Pernambucano. É um time que vem de um pré-pandemia horrível,
no pós-pandemia fez algumas contratações que, para fugir do rebaixamento, são interessantes. Vamos ver se essa galera emplaca, mas eu tenho que analisar no contexto geral. É um time fraco, é um time que não fez um bom Pernambucano. Não acredito que o Sport brigue por grande coisa. O Ceará, que talvez eu colocasse antes da pandemia como um time que fosse ali brigar para não cair também, acabou de ser campeão do Nordeste, apresentando bom futebol, invicto, ganhou do Bahia os 2 jogos da final, tem um time bem compactado, um time que encaixou, tem um centroavante novo, Kleber, que caiu como uma luva nesse time, Vinícius está jogando muito bem, Vinícius ex-Bahia. Então eu acredito em um favoritismo do Ceará nesse jogo, tá bom? Acho que não vai ser fácil pelo fator clássico Nordeste, pelo fator casa do Sport, apesar de não ter a torcida. Creio num jogo duro, mas eu creio que o Ceará é favorito. Eu tô indo de 2-1 Ceará, mas um 2-0 Ceará também não é um placar ruim, até porque Fernando Praz está pegando muito, beleza? Vamos lá, a gente tem, galera, Flamengo e Atlético Mineiro. Gente, a gente está falando do melhor time do Brasil, o Flamengo. Talvez o melhor time das Américas, tá bom? Campeão da Libertadores, multicampeão, campeão brasileiro, um time muito bom. Que a gente tem que perceber agora se vai sentir a saída de Jesus. Mas substituiu à altura, o Domenech não foi braço direito anos de Guardiola à toa, é um cara que sabe jogar para frente, sabe jogar ofensivamente, que é o estilo do Flamengo. Creio que o Flamengo é franco favorito ao Brasileirão, mas do outro lado está um Atlético Mineiro, galera, que tem um excelente técnico também, que é o Sampaoli, e contratou muito nessa pandemia. Existem 2 Atléticos, um pré e um pós-pandemia. O Atlético pré-pandemia eu não colocaria nem no G10. O Atlético pós-pandemia eu coloco no G4, G5, quem sabe até disputando o título, tá bom? Ainda falta um jogador mais cascudo naquele elenco, mas tem uma meninada muito boa de bola. Eu creio num jogo de muitos gols, eu creio num jogo ofensivo, mas o favoritismo lógico do Flamengo. Eu tô indo nesse jogo placar de 3-2, mas faça a sua análise de um jogo aberto, de um jogo de muitas chances, tá certo? De um jogo de muitos gols e selecione o seu placar baseado nisso, tá bom? Temos outro jogo aqui, gente, que é Santos e Bragantino. Galera, repito para vocês, pré-pandemia eu talvez colocasse o Santos ganhando esse jogo, não coloco mais, gente. A gente está falando de um Santos que está com problemas internos gravíssimos, acabou de demitir o treinador Gesualdo, perdeu Sacha na justiça, o goleiro Everson também pode sair. Dizem aí, não sei se é verdade, que está fazendo um leilão com o Soteldo para ver se levanta uma grana para organizar a casa, e tem apresentado um futebol fraco. Além de um futebol fraco, os jogadores emocionalmente estão muito abalados. O Santos dos últimos jogos, eu acho que dos últimos 6, 7 jogos, o Santos teve 4, 5 expulsões, tá bom? Sanches expulso em jogo, Marinho expulso em jogo, Uribe expulso em jogo. Então tem coisa muito grave acontecendo ali. E do outro lado, o oposto. Um Red Bull com dinheiro, um Red Bull em dia, um Red Bull de uma meninada muito boa de bola. Arthur tá voando, Morato jogando muito, um time encaixadinho. Um time que fez um excelente campeonato paulista, creio que sentiu um pouco ali na hora do mata-mata, mas é um time organizado, é um time que vai brigar por alguma coisa interessante esse ano. Creio que o Red Bull vai chegar ali nas cabeças na disputa pela Libertadores. Jogo duro, né, por ser clássico estadual, né? Isso não é um clássico de camisas, mas é um confronto estadual de 2 times que já jogaram esse ano, de 2 times que se conhecem. Mas galera, acreditem, eu vou de surpresa nesse jogo, tá bom? Eu creio que nesse jogo o Bragantino Red Bull possa surpreender. Eu vou nesse jogo de 2-1 pro Bragantino Red Bull, beleza? Mas o empate é uma excelente pedida nesse jogo também, tá certo? E aí, galera, temos aqui, né, Goiás e São Paulo. Gente, a gente tá falando de um Goiás fraco, tá bom? A gente tá falando de um Goiás que tá fazendo um Goiano abaixo. Já foi um time que oscilou muito o ano passado, e mesmo assim tinham boas peças, e perdeu essas boas peças e não repôs a altura. Saiu o Michael, saiu o Léo Senna, tá bom? Ou seja, um time que ano passado já oscilou bastante, ganhava um jogo, tomava uma goleada no outro, empatava um jogo forte, fora, tomava outra goleada depois. Um time que oscilou tanto, esse time tá ainda pior esse ano e tá fazendo um péssimo Goiano.
beleza? Do outro lado a gente vem do São Paulo, que vem de uma desclassificação desconfortável contra o Mirassol, mas é um time que tem aplicado um futebol interessante, um futebol bonito, um futebol ofensivo. Eu creio em um jogo aberto, eu creio num jogo de muitos gols, tá bom? Eu creio que o São Paulo vai pra cima, até porque precisa dar essa resposta pra torcida, e tem um time muito superior ao do Goiás. Eu creio num jogo de muitos gols, eu vou de 3-1, tá certo? Pro São Paulo, pro visitante nesse jogo, beleza? Para finalizar, nós temos Grêmio e Fluminense. Gente, o Fluminense é um time que, pelo carioca que fez, pela postura, como jogou contra o Flamengo, é um time que me surpreendeu. É um time que eu almejava coisas piores para esse time, mas é um time que, principalmente defensivamente, está bem compacto, tá jogando naquele estilão Carille, aquele estilão Mano Menezes, Filipão, mas encaixadinho. Então eu creio que é um time duro, mas é um time que ofensivamente não faz tanta coisa, tá certo? Do outro lado, um Grêmio muito bem treinado por Renato Gaúcho e que, sem dúvida nenhuma, para mim é um dos 3 melhores times do país, ao lado de Flamengo, que é o melhor time do país, e do Palmeiras. Então eu creio num Grêmio favorito nesse jogo, mas galera, creio num jogo de pouquíssimos gols. Não tenho coragem de colocar 1-0, que pra mim seria o placar ideal para esse confronto por causa do -4 no clube do palpite. Aí imagine o Fluminense faz um golzinho, se tranca, aí o jogo termina 1-0 e eu faço -4. Então eu não vou de 1-0, eu vou de 2-0 para ter um placar mais folgado, mas creio que 1-0 para quem tá afim aí de imitar seja uma boa escolha, tá bom? Jogo duríssimo, mas eu creio que tem um favoritismo do Grêmio, que o Grêmio ganha esse jogo, e diferente do que muitos pensam, não vai ser um jogo fácil pro Grêmio, beleza? Essa é a análise que eu faço em virtude do retrospecto recente das equipes. O Fluminense fez um excelente carioca, o Grêmio começou mais ou menos no gauchão, mas no final emplacou, e é um time muito forte. Temos que ver aí os capítulos das próximas novelas, porque se Everton Cebolinha sair mesmo pro Benfica, é uma peça importantíssima, é o jogador mais perigoso ofensivamente que vai sair do Grêmio. O Grêmio vai sentir, logicamente, como o Palmeiras tem sentido a saída de Dudu, é uma equivalência aí semelhante, tá bom? Mas no mais é isso mesmo. E galera, para as estrelas do palpite, essa rodada, eu tenho minha opinião aqui das estrelas do palpite, tá certo? Eu iria aqui de estrela do palpite nesse jogo pro Grêmio, creio que o Grêmio é favorito nesse jogo. E eu iria de estrela do palpite nesse jogo aqui pro São Paulo, tá bom? Eu creio que o São Paulo é favorito contra o Goiás. Esses seriam meus 2 jogos de estrela do palpite, mas a gente tá com a novidade aí, a gente tá trazendo os especialistas para fazer essas análises para vocês. Então eu vou passar a bola agora para nosso amigo Eduardo Cruz, tá certo? Especialista, mito dos fantasy games, um cara que manja muito de futebol, acompanha muito de futebol. Ele que vai informar para vocês as melhores opções para você aplicar sua estrela do palpite, que vai lhe dar uns 50% de bônus na pontuação. Vai, mito Eduardo, joga duro aí. As estrelas do palpite, onde serão? Boa, Caio! Meu nome é Eduardo Cruz e eu queria dar um salve pra galera palpiteira. Eu sou um cara fascinado por fantasy games que já rodou fantasy games pelo mundo jogando. E eu quero aqui hoje ajudar vocês nos seus palpites, mas aquele palpite refinado, por quê? Porque é aquela estrela do palpite, aqueles 2 jogos que você tem 50% a mais da pontuação. E eu vim aqui dar um pouquinho das minhas ideias do que analisei para esses jogos. Uma coisa que o Caio falou que eu acho muito, mas muito interessante mesmo, é que as nossas análises aqui, a minha, a dele ou a de qualquer outro, é sempre pensando em auxiliar vocês, em dar artifícios e mostrar algumas coisas para ser levado em consideração. Mas é simplesmente a análise de acordo com os nossos estudos, o que a gente tem de melhor para oferecer para vocês, que vocês podem avaliar e dar uma pensada como que vocês podem aplicar nos palpites de vocês. Primeiramente aqui eu já venho falar que foram 4 jogos que eu pensei em colocar essa estrela do palpite para nossa pontuação valer mais. E eu fiquei com 2. Eu escolhi 2 que a gente vai utilizar. Que no meu caso eu vou, já aviso logo, eu vou usar e vou com tudo para ganhar. E os 2 jogos que eu escolhi são 2 jogos que têm algumas características semelhantes de análise. A análise que eu fiz diferenciada foram com o mesmo tema, que é o tipo de jogo que foram jogados por esses times anteriormente nessa temporada. Então vamos lá. Os jogos que eu escolhi foram Grêmio e Fluminense,
Coritiba Internacional. Olha que bacana, vocês vão ter um ponto de vista diferente aí em relação ao mesmo jogo. Então vamos lá, por que eu digo que é tão semelhante? Vamos começar. O jogo do Internacional. Coritiba Internacional, e eu vou apostar nesse jogo, colocar minha estrela do palpite nele. Por quê? Porque quando eu analiso os jogos do Internacional, eu vou analisando quais confrontos que ocorreram. E eu percebo que o Internacional perdeu alguns jogos. Perdeu sim, acabou de perder o último jogo, acabou de perder o Grenal. Aí eu fui olhar quais outros jogos que o Inter perdeu. Só perdeu o Grenal. Todos os jogos foram Grenais. E a gente sabe, a gente costuma falar sempre: ah, quando é clássico, quando é derby é diferente. E não poderia ser diferente desse jogo tão tradicional. No caso do Grêmio e Inter, é um jogo muito tradicional e que é diferente de todos os outros. Então, se eu tiro esses jogos de Inter e Grêmio, eu percebo muita diferença dos placares. Eu percebo que o Internacional não perdeu ainda. É um time muito consistente com o Kudê. E quando teve um resultado mais ou menos ali, aí eu vou olhar. Muitas vezes está com o time reserva, não está com o time titular. Então eu aconselho muito. Por quê? Eu não acredito muito na força do Campeonato Paranaense. O Curitiba pode ter chegado até a final, pode ter ido bem até, mas eu não confio muito e eu acho que vai se sobressair o Internacional, que vai querer mostrar serviço, e para isso eu cravo 2-0 no placar com uma estrelinha do palpite nele. E aí eu comentei que acontece algo parecido no do Grêmio. O que acontece com o Grêmio? Quando a gente vê os placares do Grêmio, o Grêmio tem tido muita dificuldade com times menores, times mais fracos ali do Campeonato Gaúcho. Mas todas as vezes que o Grêmio pegou adversários de nível de Série A para cima, que são os times da Série A e o jogo da Libertadores, o time foi muito bem, sempre conseguiu o resultado. Quando não joga tão bem, consegue o resultado da mesma forma. Então a gente vê um padrão nos jogos, que eu falo para vocês analisarem um pouquinho o padrão recente dos jogos. Não tô falando de olhar lá o confronto histórico que aconteceu lá atrás, mas olhem os tipos de jogos, olhem os jogos semelhantes para ver como que vem se comportando o time, se tem um padrão tático. Porque o padrão tático e a maneira como eles obtêm um resultado num tipo de jogo vale muito mais do que simplesmente olhar o número cru. Então eu acho o Grêmio bem favorito para esse jogo. Toda vez que precisa, eles vêm correspondendo. E para isso eu vou colocar o mesmo placar. É a mesma ideia e o mesmo placar. Então 2-0 Grêmio contra o Fluminense aí, ó. Outra estrelinha do palpite aí. E gostaria de agradecer a vocês que acompanharam aqui a minha estreia no CP10. Eu tô muito feliz de fazer parte dessa equipe e tenho certeza que a gente vai fazer muitos pontos aí nesse game maravilhoso, com uma ideia totalmente diferente do que a gente tá acostumado e que com certeza vocês vão adorar. E eu passo a bola de volta pro Caio. Vai, Caio, termina sua análise aí, que com certeza vem muita riqueza de informação pra galera mandar bem. Abração, galera! Valeu, Edu! Mito! Galera, se liguem aí, façam suas análises, peguem um conceito, se liguem em tudo que o Edu disse e palpite, venha pro CP10. Mas, gente, não deixa de ser VIP. Sendo VIP no CP10, você vai concorrer a mais de R$3.000 todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Além disso, você vai concorrer no ranking de turno e no ranking nacional, a moto 0 km, a carro 0 km, a vários iPhones, beleza? Vem ser VIP, acesse aí, ó, www.clubedopalpite.net. E aí, vai cravar?